Em que o atleticano continua preocupado, né, Cirilo, em relação à parte do campo que você falava, porque o Galo não vem rendendo aquilo que o atleticano espera neste momento da temporada, mas hoje nós tivemos folga para o elenco do Atlético e o elenco volta aos trabalhos amanhã à tarde, aí visando o próximo compromisso que será pelo Campeonato Brasileiro, não no final de semana, mas na segunda-feira. O Atlético pega o Juventude. Ontem eu acompanhava também nossa jornada esportiva, o Cláudio Rezende trazia informações em relação ao time do Galo. Não deveremos ter, Cirilo, muitas mudanças em termos de opções para o técnico Cuca. O Cláudio até falava sobre isso, né? O Arana e o Júnior Santos ainda estão entregues ao departamento médico, mas já fazendo um trabalho de certa transição no campo, fizeram corrida no gramado. E o Lianco tá com estiramento, é uma situação um pouco mais complicada. Então esses jogadores não deverão estar à disposição para o Cuca, para o jogo de segunda-feira contra o Juventude, que aliás está fazendo aí promoção de ingressos. Lá jogar contra o Juventude em Caxias do Sul é sempre muito complicado, e o Atlético com a corda no pescoço nesse momento no Campeonato Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento. Mas isso aí a gente pode começar a tratar a parte do campo então a partir de amanhã, já que hoje os jogadores chegaram de madrugada, logo após o retorno do sul do país, lá de Maringá, e foram liberados. Não tivemos treinamentos na cidade do Galo. A notícia, Cirilo, vem fora do campo, que também não deixa de trazer uma certa ansiedade para o atleticano, porque o Atlético jogou sua última partida na Arena MRV no dia 6 de dezembro do ano passado, aquela vitória magrinha, apertada, suada, e que salvou o Atlético inclusive do descenso para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Atlético Paranaense. E aí lá se vão 5 meses, Cirilo. Inicialmente você lembra, obra é assim, né? Aquela previsão de 3 meses, aí você passa mais um pouquinho, tem uma coisa que tem que acertar ali, aí teve a questão da greve da Receita, a grama não chegava, aquela coisa toda, e hoje até inclusive a informação é que chegou a parte restante da areia que tem que ser colocada junto no gramado, e isso deve ser finalizado nos próximos dias, quem sabe aí nos próximos 4 dias, para que o Atlético tenha a Arena MRV com o seu gramado pronto para ser liberado. E o Atlético, ontem, o Cláudio também falava na jornada, eu acompanhava, já trabalhava até, Cirilo, com uma previsão de retorno um pouco mais extensa, um pouco mais para frente. Seria até no jogo do dia 15, porque não tem torcida nesse jogo, né, na Arena MRV, e depois com torcida no jogo de volta com o Maringá no dia 21. Lembrando, não tem torcida porque o Galo tem mais um jogo a cumprir de portão fechado. Na Sul-Americana, exatamente. Desculpe, obrigado pela lembrança, viu, Cirilo? E aí então o Atlético jogaria com o seu torcedor presente somente no dia 21. Mas hoje, Cirilo, uma reunião aconteceu do Atlético junto ao governo do estado. O Atlético que já realizou algumas mudanças importantes na Arena MRV em termos de garantir a segurança devido àqueles incidentes lá da final da Copa do Brasil, que depois da gente teve muitas colocações que foram feitas que deveriam ser ajustadas pelo Atlético. O Atlético já realizou muitas delas. E o Atlético ainda fará algumas pequenas mudanças para que tenha sim no dia 11. Aí o torcedor que está com saudade já pode começar a pensar aí no dia 11 contra o Fluminense o seu retorno à Arena MRV. Ainda depende de uma vistoria da Polícia Militar na próxima semana, que inicialmente está marcada para segunda-feira, mas ela pode ser postergada alguns dias. Mas a informação que a gente tem hoje, não oficial ainda, mas oficiosa, é de que o Atlético vai conseguir essa liberação. A questão do gramado estará resolvida. A questão das catracas, o Atlético não tem os leitores ainda das catracas, e aí não é por culpa do Galo ainda. Aí é a mesma questão lá da Receita. Isso é importado, o Atlético contratou a melhor empresa de catracas do mundo. As catracas que estão hoje na Arena MRV, que serão instaladas posteriormente os seus leitores, é o que se tem de melhor em termos de segurança e de catracas no mundo. É a mesma catraca que usa lá na Premier League, nos estados da Premier League, nos Estados Unidos. Então o Atlético está trazendo isso para cá, para Belo Horizonte, e o Atlético, mesmo assim, não tendo os leitores, tem uma outra alternativa que também foi solicitada junto à empresa para que tenha segurança, para que tenha a coisa funcionando e que o Atlético possa então ter o seu jogo com a arena completamente liberada, tá? Para público. Deveremos ter aí uma expectativa disso, até por parte interna do Atlético, de um bom público nesse retorno do Galo à Arena MRV, viu, Cirilo? O torcedor já se acostumou à Arena MRV, né? E o estádio se tornou muito importante ao Galo, pensando não só em parte técnica, né? Vejamos agora, né, Ale? É algo que vai exigir adaptação, vai exigir treinamento, vai exigir mais jogos,
Porque, cara, o jogo é diferente, né? Os caras vão ter que se adaptar a esse novo momento da Arena MRV com um gramado sintético, né, Ale? Você sabe que eu tenho um lema do qual eu não concordo na minha carreira, né? Que eu perco o emprego, mas não perco a piada, né? Perfeitamente. Se a catraca aí que o Paulo Azeredo falou traz tanta segurança, não dá pra botar na zaga, de repente? Porque... Tá precisando. Tá precisando. Você lembra que... É a grande preocupação, né, Alain? Inclusive, nesse momento é a zaga. Né? Então vamos botar essa catraca lá, meu. A gente fez até aquele... Bota catraca de primeiro volante. Né? Exatamente. A gente fez aquele jogo lá de inauguração com ídolos, né, do Atlético, e foi bem legal e tal, e com transmissão, e oportunidade de rever alguns amigos, e o torcedor de rever muita gente importante, né, na história do clube. E dali pra frente, eu acho que a cada jogo, a cada evento, na verdade, foi melhorando, foi adaptando, foi entendendo, né? Então, isso é importante, né? Que vá evoluindo, né? Na organização, na estrutura como um todo. Agora também do gramado, para entender melhor esse gramado. Eu tenho uma tese que eu não abro mão. E aí não é questão de falar bem desse ou mal daquele. É melhor você ter uma grama sintética de primeiro nível, AAA da FIFA, do que você ter um gramado natural ruim. Não tem como fugir essa realidade. E são pouquíssimos gramados naturais que são bons no Campeonato Brasileiro da Série A. Não estou falando nem das outras séries. Então agora é tudo uma questão de entender como é que vai ser todo esse processo para que a torcida do Atlético possa aproveitar a sua casa. Ô Cirilo, só um detalhe que o Cláudio também trouxe ontem, eu acompanhava, e eu acho importante a gente falar aqui. Pesou a questão, isso aí também não é nenhuma novidade, a gente vem falando isso aqui na Itatiaia, pesou a questão financeira também, tá, Cirilo? Para esse retorno aí do Atlético à Arena MRV. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu tô dizendo isso por quê? Porque há uma questão técnica que também é importante. O Cuca gostaria de ter uma adaptação primeiro ao gramado, mas isso não deverá acontecer como talvez poderia acontecer futuramente, mas o Atlético aos poucos vai ter que jogar no seu gramado mesmo, vai se acostumando, acredito que deva treinar algumas vezes lá também para se adaptar mais facilmente. Agora a questão financeira, ela pesa muito nesse momento, então o Atlético retorna também por isso, viu?